Em uma memória recente, eu me lembro que eu estava com uma dessas na minha mesa de trabalho, na verdade eram várias. Meu chefe estava passando, olhou e falou: Nossa, que legal, Turma da Mônica, adoro. E fez uma longa pausa e disse: Ainda compro. Mas para minha filha, Cíntia, eu, com mais de 30 anos de idade, ainda compro a revistinha da Turma da Mônica. E hoje, para a gente falar um pouco da história de um dos personagens mais famosos do mundo dos quadrinhos, da literatura também posso dizer, a gente está na casa dela, na casa dele. Maurício de Souza, muito obrigada por nos receber. É uma honra nossa e eu ainda compro as suas revistinhas. Ainda bem, ainda bem. Fico muito honrado com a Pois sua é. visita à nossa casa da Turma da Mônica aqui. Eu achei engraçado essa conversa do meu chefe de dizer que ainda compra para a filha, mas é o que representa a sua obra, né? Compra para a filha, compra para o filho do filho, então vai atravessando gerações. E ele lê também. Com certeza ele lê, ele não quis dizer para mim, mas ele lê. Agora, Maurício, desde aquela sua primeira tirinha na Folha de São Paulo até aquela linda imagem das suas lágrimas diante do filme Turma da Mônica Laços, o que passa na sua cabeça nesse tempo todo? Olhar para trás e para agora. Eu tenho, acho que, uma capacidade de olhar e ver o caminho todo que eu fiz. Desde o começo, na primeira tira, até os primeiros tempos que eu trabalhava sozinho, não tinha equipe, depois a montagem da equipe, depois os estúdios, 3 estúdios, onde o terceiro estamos aqui. Então, essa vivência toda, que durou 60 anos, realmente é inesquecível pelo que ela me trouxe, ou trouxe também para o nosso público, para os leitores, nesse tempo todo, com satisfação, alegria, entusiasmo e vontade de fazer mais. Essa é essa minha sensação. E consegue fazer um filme da sua própria história, hein? Você falou bem, vamos fazer um filme? Acho que eu estou podendo aí dirigir, fazer um documentário, pode contar comigo. Obrigado. Agora, seu Maurício, como é que consegue, né, atingir tantas gerações, ainda manter a Turma da Mônica tão viva, apesar, né, do que a gente vê hoje de reinventar em forma do Mônica Toy, da Turma da Mônica Jovem, né, da forma de mangá. Como é que consegue manter essa história viva até hoje no imaginário de tantas gerações? Olha, para mim, os personagens são como filhos. E filho, a gente apacenta, a gente cuida o tempo todo. Orienta, dá atenção, dá chamadinha. E como os personagens estão aí, fortes, garbosos, esse tempo todo, eu estou de pai ainda da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali, essa turma toda. Isso, essa proximidade com o público, facilitada hoje pela internet, faz com que realmente eu me sinta o pai presente dessa turma toda e, consequentemente, cuidando da permanência ou da perenização dos personagens, eu diria. Porque 60 anos até agora, mas os personagens andarão pela frente aí, com as próprias pernas talvez, daqui a algum tempo, mas com o estúdio todo preparado para o futuro, como estou fazendo hoje. Então, e uma preocupação, juntar gente jovem no estúdio sempre. Gente jovem vem com coragem, ousadia, novas ideias, experiências novas, tudo mais. Essa amálgama, esse conjunto de forças criativas no estúdio é que permitiu que a Mônica, a Turma da Mônica toda, e a nossa criação, viesse com essa vivacidade, energia que dura 60 anos e vai durar mais. Então, há alguns truques. Um deles é você chegar perto de gente jovem. E principalmente, mais ainda, falar com criança, estar com crianças. As crianças são muito espertas e inteligentes, sempre. Então, ainda bem que eu comecei a minha vida, a carreira de desenhista, desenhando personagens infantis. Porque a criança gosta de brincar com criança. Então eles veem a personagem infantil, querem continuar brincando com a Mônica Cebolinha lá com seus 7 anos de idade. Isso depois, lógico, nessa idade, tudo grava na cabecinha da criançada para sempre e ela se torna um adulto saudoso desse tempo, saudoso do personagem que conheceu quando estava aprendendo a ler. O adulto passa para o filho, depois para o neto, e com isso nós estamos atingindo 3, 4 gerações de leitores.
é quase que um recorde mundial. Não há um caso como esse no mundo inteiro. E a gente ainda brinca um pouquinho, porque faz a Turma da Mônica na parte clássica, no período clássico de criança, mas depois eu inventei a turma jovem. E agora inventei uma turma em mangá. E a criatividade abre portas para a gente fazer isso e muito mais, porque não tem só a Turma da Mônica. Tem turmas de outros personagens também, sempre presentes, sempre abrindo os braços para novos leitores. E não é só no Brasil. Essa coisa está acontecendo em outros países também. Acabo de abrir uma empresa no Japão para fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Lá, 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 lá. Oi, Mônica, o que você está fazendo aqui? São mais de 100 idiomas, né, que as histórias da Turma da Mônica já foram traduzidas. No segmento da Mônica Toy, nós temos via YouTube bilhões de views. Se não me engano, estamos com 12, 13 bilhões de views na Mônica Toy. Vamos seguir com outras séries do jeito da Mônica Toy, que não tem idioma. Assim a gente termina de fazer e já distribui para o mundo todo. E daí o YouTube distribui para o mundo. E tem surpresas com isso também, né? Por exemplo, YouTube me manda relação das praças, dos países em que eu estou. Daí me manda números esfuziantes. De lugares inimagináveis. Bilhões. E me mostrou também que o local, depois do Brasil, onde a Turma da Mônica faz mais sucesso, é na Rússia. Uau. Eu nunca tive nada na Rússia, nunca fui à Rússia. Não estou fazendo propaganda da Turma da Mônica na Rússia. E está lá em primeiro lugar no ranking na Rússia. Dos mais vistos. Depois no México, depois nos Estados Unidos, depois no Japão e assim por diante. Então nós temos agora a obrigação de falar a linguagem internacional, universal, como fizemos sempre, porque o modelo nosso de história em quadrinho americano, fizemos sempre. Mas agora, com coragem e com certeza de que a nossa linguagem está sendo entendida por qualquer criança no mundo, mesmo que não seja falada, com língua, com idioma. Por falar de entender, né, de ser entendida por qualquer criança no mundo, as histórias acabaram passando por muita adaptação por causa da mudança diária, a explosão que a gente vem passando todos os dias, né? Do meu tempo, tínhamos o Jeremias, que era o personagem negro da época, que essa questão do racismo nem chegou a ser muito explorada naquela época. Hoje a gente tem a Milena, a gente tem Luca, cadeirante, a gente tem uma diversidade imensa de personagens. Como é que você conseguiu se adaptar para conseguir falar para tanta gente? Bem, um longo suspiro e para confessar que eu não tinha esses personagens durante muito tempo. Eu estava me distraindo e esquecendo um pouquinho da minha infância, porque na minha infância eu brincava com crianças de todas as raças, de todas as cores, de todos os modos, de todo jeito. Para mim não tinha diferença nenhuma, não havia diferença. E também brincava com crianças com algum tipo de dificuldade motora, com problemas físicos e tudo mais. Daí eu me toquei, há uns tempos atrás, né? Puxa vida, se eu estou tentando botar na Turma da Mônica um retrato da infância, está faltando gente aí. Está faltando uns camaradas lá que eu brincava no passado, né? Daí eu fui estudando outros personagens, queria fazer um cadeirante. Fui falar com os paralímpicos. Como é que é a vida de vocês? Como é que vocês enfrentam os problemas aí? Como é que vocês andam pela calçada ruim da cidade? Daí eu descobri uma turma super alegre, positiva, divertida, que brinca com os problemas. Eles fazem piadas deles mesmos, né? Fazem piadas. Então, bem-humorados. Então, é assim, é enfrentar. Eles nem acham que é enfrentar. Eles aceitam desafios e vão para cima. Não sei porque dizem por aí que a Mônica é caidinha por mim. Bobagem. Daí queria um personagem que tivesse dificuldade para enxergar.
falei com a Dorina Noil quando ela estava viva, da Fundação Dorina Noil, e ela me contou como é que eu devia tratar o assunto. Ela me falou, olha, em primeiro lugar, abre o jogo, você vai fazer uma personagem cega, não é deficiente visual, cega. E daí todo mundo vai entender bem e, além disso, você pode se espraiar mais com as coisas que eu vou explicar. E daí eu explicava como é que ela fazia isso, como é que ela fazia aquilo, como é que ela escolhia a roupa, como é que ela perguntava no tempo, como é que ela perguntava para o pessoal dela, como é que ela estava. Uma pessoa para cima, para o alto, né? Que não enxergava nada e conseguiu montar uma fundação maravilhosa que atende os cegos e onde nós estamos rodando revistas em braille atualmente. Olha que incrível. Então, eu fui aprendendo com as pessoas que tinham alguns problemas, eu fui estudando, vendo, para não botar numa história algum tipo de preconceito involuntário. Você nem sente que é. Você não está na pele, né, daquela pessoa. Então, eu precisava viver isso. Como também eu tive essa preocupação quando eu comecei a criar os personagens negros também. Chamei os meus amigos negros para me ajudar. Aí lançamos o Jeremias, agora com a Milena. Então, estamos cumprindo com assim, uma obrigação moral dentro da história em quadrinhos, que vai para a criançada toda, de todos os gêneros, todos os modos, de todas as simpatias, antipatias. Eu quero falar a língua do leitor, seja ele da onde for, aonde more, de que raça for, etc, etc. E a criação desses personagens tem, como a gente está dizendo, né, tem muito a ver com essa mudança de mundo que a gente vê nesse momento agora, né, de diversidade, exatamente, de diversidades, claro. E como você disse, o senhor disse, né, que aprende muito com jovens, com esses jovens que o senhor traz para o seu convívio, essa necessidade de estar sempre com essa presença jovem para que ajude a mudar. Eu li uma entrevista sua que dizia que o senhor não mudou, que o mundo mudou. Então tenta se adaptar a essa forma nova de linguagem, né? Tem que fazer isso. E, graças a isso, estamos há 60 anos escrevendo e tendo público e em expansão. Uma das frases que o senhor sempre disse também foi que o papel da Turma da Mônica não seria levantar a bandeira. De alguma forma, o senhor considera essas mudanças algumas bandeiras levantadas, dá para dizer dessa forma? Não exatamente assim. Eu penso nas transformações que eu estou vendo acontecerem. E os personagens têm que viver no mundo atual. Sim. No mundo que estamos vivendo também. Senão nós ficamos desligados da realidade. E daí vamos envelhecendo. O personagem vai envelhecendo, ficando com coisas antigas como modelo de vida. E nós vamos ficar esquecidos. Eu não quero ficar esquecido. Eu quero que o pessoal se lembre da gente, mas se lembre de coisa atual, coisa que esteja acontecendo, coisa que a pessoa sinta que está ao lado, que está do lado dele. Mas o senhor passou por várias transformações, né, nesses 60 anos. A sua história teve que atravessar todas essas gerações e mudanças políticas também, inclusive nos seus tempos iniciais de desenhista, escritor, estava na lista negra da ditadura. Mesmo que a Turma da Mônica não levante bandeiras, em algum momento nas suas histórias ela já deu uma, vou usar uma palavra, né, alfinetada, de certa forma, na atualidade naquele momento? No meu tempo da ditadura, sim. Em que exemplo o senhor pode trazer para a gente? Alguns personagens meus, ou eu, travestido de personagem, ou vice-versa, eu dei algumas cutucadas, assim, porque tinha coisa que estava acontecendo que eu não tinha como fechar os olhos, né? Não tinha como fechar os olhos, né? Então eu botava nas historinhas algumas coisas, tipo, queriam... ia fazer um desenho animado, por exemplo, eu tinha que levar o texto de um desenho animado da Turma da Mônica para Brasília, para um censor verificar se estava em ordem para virar um filme. Eu achava um desaforo. Não só isso, alguns desenhos que nós fizemos também, que o estúdio fazia, tinha que passar pela censura de redação, ou de um censor na redação do jornal. Daí eu comecei a usar os personagens para dar umas cutucadinhas. Tipo, a história do Rei Leão, ou melhor, do Rei Leonino.
Rei Leão é outro filme que tá aí. A história chamava Raposão. É a Turma da Mata, que eu chamo, né? Bem, a Turma da Mata estava lá, um rei leonino que tomava conta da turma toda, na floresta, e tem outros personagens. Tem o ministro dele, tem o Raposão, tem o Jotalhão, o Elefante e tudo mais. O rei Leão ficou cismado porque tinha história em quadrinhos circulando na mata que ele não tinha vistoriado ainda. Então ele queria vistoriar, queria avaliar ou avalizar as tiras de jornal que saíam na floresta, né? Então, pedi para o ministro levar até ele o desenhista das tiras. E ele queria ver as tiras antes de serem publicadas. O ministro foi lá, puxou os guardas, gorilões, né? Puxaram os súditos e puxaram o desenhista, que era uma caricatura minha, mais ou menos, um macaquinho com a minha cara. E daqui a pouco, quando eu entrei no Palácio Imperial, lá na Caverna Imperial, eu entrei com outros desenhistas. E o rei perguntou: o que é esse povo todo aí? O desenhista trabalha com equipe. Então, ele precisa trazer toda a equipe para fazer a tira. Meu Deus, então tá bom, então deixa aí. Então, o desenhista começou a trabalhar ali, para obedecer à ordem do rei, que queria ler as tiras antes de todo mundo, para ver se podia sair. Era uma evidente sátira, uma evidente... É um momento político da época. Da época que a ditadura estava fazendo uma censura muito braba, muito feroz. Em outros momentos, em outra história do astronauta, quando proibiram algumas coisas para o Gilberto Gil, para o Caetano Veloso, não podia cantar algumas coisas e tudo mais, eles até foram para a Inglaterra. Eu fiquei meio chateado com isso e criei uma história do astronauta, um outro planeta, onde era proibido cantar. Cantava e ia preso. Uau! E daí joguei essa história também. Sempre tudo muito sutil, né? Mas eu colocava bem, a história estava lá. Para bom entendedor, né? Um leitor que transformasse aquilo numa cópia da realidade. E outras cutucadas a mais que eu dei, eu fiquei esperando, meio temeroso dos resultados. Né? Ninguém falou nada. Passou batido. Passou batido. Até muitos anos depois, passada a ditadura, eu estive acidentalmente com um secretário de um dos ditadores. Eu falei, ele falou que ele cuidava dessa parte de censura. Falei, e vocês nunca viram as minhas historinhas que eu mexia nisso? Ele falou: via sim, a gente via. Ué, via aí. A gente achou que era historinha infantil, personagem infantil, a gente talvez precisasse de uma válvulazinha de escape e tudo mais. Então você escapou por causa disso. Fiquei entre aliviado e também satisfeito com a resposta dele. Mas então, isso me mostra que em qualquer circunstância vale a pena você se arriscar e dar uma cutucada em alguma coisa que esteja esganando a cultura naquele momento, né? De alguma maneira, política, estrangulando a liberdade. Então foram momentos, como também quando o Pasquim foi proibido, prenderam o pessoal do Pasquim, no jornal Pasquim, e eles ficaram sem desenhistas lá. Eu mandei tiras lá para publicar no Pasquim também. Então, eu estava fazendo a minha parte, suavemente. Eu não podia arriscar muito, porque eu tenho um monte de gente trabalhando aqui, eu precisava pagar o salário de todo mundo. Né? Deu certo. Deu certo. Mas eu acho que sempre é tempo de a gente reclamar contra a falta da liberdade. Nesses 60 anos, né, de trabalho, o senhor hoje delega a função para muitas pessoas. Outros roteiristas continuam trabalhando em cima das suas criações, mas tem um personagem específico que ninguém toca, é o Horácio. Por quê? À medida que fui criando a equipe e fui orientando para eles fazerem esse personagem, essa história e tudo mais, eu fui sentindo que a equipe estava realmente fazendo dentro do estilo, dentro da filosofia que eu queria, ou se aproximando, ou criando novos caminhos. E eles
tentavam também fazer a história do Horácio. A história do Horácio eu fiz durante muito tempo, durante 30 anos, na Folhinha de São Paulo. Então, eu tinha o Horácio na minha mão, na minha cabeça, no meu intelecto, e eu não conseguia aceitar as histórias que vinham, não tinha o estilo, A essência, a né? essência, a filosofia. E eu não conseguia. Até a semana passada, um roteirista conseguiu fazer uma história que eu aceitei. Então é uma vitória. É uma evolução. É uma evolução, porque vou ficar livre do Horácio um pouco, para poder criar outras coisas, poder até atender o mercado internacional que está me pedindo Horácio. Uhum. Então, a história do Horácio, que até recentemente eu não fazia sozinho, agora já estou achando que uma luz no fim do túnel, e eu vou começar a trabalhar com os colegas aí, ou um colega determinado, mas se um vai fazer, outro vai fazer também. Deus, o Horácio. Vou dividir meu Horácio também, como tudo que eu dividi na vida. Agora, o senhor fala sempre de criar, né? De criação. Ele vai completar 84 anos daqui a poucos meses, em outubro, e não para de criar. Como se manter tão ativo, tão criativo? E ainda, até li uma entrevista que o senhor dizia que não gostava de chamar, que te chamassem de centralizador. Não gosta de ser o que centraliza tudo, mas ainda trabalha bastante. Eu não posso centralizar, senão as coisas Não fluem. Não fluem e não evoluem. Senão a gente fica parado no tempo e espaço, no estilo da gente, e fica faltando sangue novo. Então, realmente, eu tenho que ficar ciente, certo, aceitando as novidades. No meu tempo, nos velhos tempos, que eu precisava praticamente pegar na mão do desenhista para ele aprender a desenhar com o meu estilo, eu já ficava meio assim, meio enciumado. Depois eu pegar o jeito, agora então eu vou liberar o roteiro, a história, para eles criarem também. Morrendo de pena, de ciúme e tudo mais, mas fui apacentando a tribo toda aí, ajeitando para eles pegarem jeito, a filosofia e tudo mais. Hoje eu tenho um privilégio. Eu tenho uma filha, Marina, que conhece tudo da filosofia da história, desenha muito bem, e ela está me substituindo na avaliação dos roteiros. Ai, meu Deus, que bom! Agora eu posso me dedicar a outras coisas, a discutir um filme, discutir um material internacional, ou principalmente produtos novos. Então, eu estou conseguindo uma equipe grande hoje aqui, temos 400 pessoas trabalhando aqui, e eu estou delegando. Amo delegar, mas amo delegar com todos os cuidados devidos. Pessoal que sabe, que conhece, que pode fazer uma coisa tão boa ou melhor que eu. E ama continuar criando, né? Vamos continuar criando. Seu Maurício, para não tomar mais muito o seu tempo, fazendo esse balanço aqui que a gente fez sobre a sua carreira, né? O senhor quer continuar criando? Para a gente encerrar, o que ainda falta criar, o que ainda falta atingir e o que o senhor quer deixar para o mundo, para as próximas gerações que até aqui leram e viram as suas criações? Primeiro, deixar isso que eu fiz já. E que deve ser bem cuidado, bem trabalhado e ficar no nosso acervo para espalhar o resto da vida. Outra é a gente continuar criando em cima de uma realidade vivida. O que está acontecendo agora? O que está na moda? Quais são as vertentes? Para onde que a gente pode caminhar? Por onde que a gente pode fazer? Tudo para atender aos anseios do leitor, que quer diversão, entretenimento, cultura, quer uma mensagem gostosa. Tudo isso que a gente pode dar pelas historinhas, pelos filmes, tudo que nós fazemos. Não sei como eu vou falar isso de forma delicada. A biologia, né, o tempo corre. Como é que o senhor está se preparando para que a sua história continue sendo contada quando o senhor não estiver aqui? Perenizar. Sim. Eu estou fazendo já. Eu acho que cada ação minha com o estúdio já é um passo para isso. Cada coisa nova que criamos já é um passo mais para isso também. Eu não estou preocupado. A vida continua, mesmo que eu não esteja por aqui. E deve continuar também bafejando
o nosso acervo, o nosso material, que deve ficar vivo também, para servir de referência para o pessoal que virá depois e vai criar depois, vai criar muito bem. O senhor está aqui, ó, para sempre. Não é mesmo? Mônica, Cascão, Chaveco, a turminha de sempre para vocês. Muito obrigada, seu Maurício. Que honra conversar com o senhor. De verdade. Que honra. Obrigada.